consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Ao nosso Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Paz do Senhor, a audiência do Jovem Mais. Paz do Senhor, irmão Anderson. Paz do Senhor, irmã Ruama, paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Jovem Mais. Hoje, domingo à tarde, estamos abordando o encerramento de 4 programas jovens muito especiais. E o tema de hoje, qual é, irmão Anderson? O tema de hoje é Jesus voltará. Isso, vamos aprender mais sobre essa temática, sobre escatologia. Temos convidado muito especiais que vai especialista nessa temática. E você que está em casa vai receber muito de Deus. Mas já aproveitamos que estamos iniciando o Jovem Mais, vamos fazer aquele convite, né, Anderson, para os irmãos que estão em casa? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, essa programação nesse fim de tarde. E também tem outro modo de estar interagindo. Qual é, irmão Anderson? Amém? Você pode estar interagindo com a gente pelo chat, né, deixando seu comentário. E outra coisa, não economize nos compartilhamentos. Glória a Deus. Então, olha, está iniciando o Jovem Mais e vamos iniciar da melhor forma, falando com o nosso Deus. Irmão Anderson, qual é o tema do devocional de hoje, o texto bíblico? Hoje o nosso texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17, onde a palavra de Deus diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Como é o nosso anseio, né? O grande dia, o momento em que Jesus vai voltar para nos levar para morarmos nas mansões celestiais. Amém. E como o apóstolo Paulo disse, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós, né, que servimos a Ele. Então aguardamos ansiosamente esse grandioso dia em que esse céu que nós tanto falamos, nós vamos poder conhecer Ele pessoalmente. Glória a Deus. Agora, irmão Anderson, já tivemos 2 jovens que apareceram aqui no início do Jovem Mais adorando ao Senhor. Vamos conhecer elas, paz do Senhor, Hannah e Giovana. Amém. Pai Amém. Senhor. Pai Senhor. Sejam bem-vindas ao programa Jovem. Gostaríamos de saber qual a congregação que vocês fazem parte. Amém. Coab 6. Amém. Da Coab 6 estão hoje adorando a Deus, representando os jovens ali da Coab 6. E qual vai ser o próximo hino que vocês vão adorar o Senhor? O hino à espera de Jesus. Vamos adorar. Você que está em casa também aproveita esse momento e adora o nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que o filho espera a mãe querida.
Amém, glória a Deus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Nós esperamos, né, ansiosamente a vinda de Jesus, apesar de muitas vezes estarmos aqui em prantos, com dores, com sofrimento, mas a nossa maior esperança é que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais temor, nem dor, né? Mas vamos agora a um vídeo todo Isso. especial. Um vídeo muito especial que também fala dessa temática. E quem enviou o vídeo foi o presbítero Ari Clébio. Vamos saber mais sobre esse tema muito importante. Produção, é com vocês. Por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Foram essas as palavras do apóstolo Paulo, dirigidas à igreja de Filipos. Você sabe a que se refere o dia de Jesus Cristo? O que ocorrerá neste dia? Pois bem, Paulo estava se referindo ao momento glorioso do arrebatamento da igreja, quando Cristo descerá para buscar o seu povo. Aquele dia será um dia faustoso, como disse o cantor cristão. Será um dia de júbilo, de grande alegria. Naquele dia, os atributos do Salvador serão manifestos com toda a intensidade. A sua graça, Tito 2:13. A sua misericórdia, 1 Tessalonicenses 1:10. A sua fidelidade, Hebreus 10:23. Mas quero enfatizar o atributo do seu poder. Naquele dia o seu poder será manifestado. Filipenses 3:21 diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Deus, aleluia. Nós aguardamos, né, esse dia grandioso em que Jesus irá aparecer para a igreja, né, que é o momento do arrebatamento. Hoje a gente vê muita gente até dizendo assim, o de repente de Deus. De repente Deus vai abrir uma porta de emprego, de repente Deus vai te dar uma casa, de repente Deus vai te dar um carro. Amém, isso é bênção também. Mas o maior de repente que a igreja espera hoje é de repente estar face a face com Jesus. Isso é o nosso anseio, o nosso desejo. E olha, você viu esse vídeo, quem está acompanhando pelo YouTube, através da rádio pela 106, você pôde ouvir, mas é só um trecho inicial, porque estamos aqui no estúdio com o presbítero Wellington Nascimento. Vamos cumprimentá-lo já, irmão Anderson vai fazer a apresentação. Paz do Senhor, presbítero Wellington. Paz do Senhor, para a nossa irmã Ruama, para o nosso querido amigo Anderson. É uma honra enorme estar aqui com os irmãos pela 106,7 e também pelo canal, né, do Instagram do Jovem Mais, para falarmos desse assunto tão glorioso e tão benéfico para a saúde espiritual da igreja. Amém. O nosso presbítero Wellington, ele é mestre em teologia, ele tem formação em filosofia eclesiástica, já trabalhou muito na área de formação, ensino de novos obreiros, ou seja, uma extensa bagagem, é escritor, né, tocador, é uma bênção na casa do Senhor. E nós já vamos para uma pergunta, né? Diante de tantas prerrogativas, né? Diante de tantos requisitos positivos que o nosso presbítero tem, a nossa pergunta é: onde foi que surgiu essa chama? Quando foi que surgiu essa chama? Como foi, né? Para desenvolver de uma forma mais profunda na palavra do Senhor, desenvolver de uma forma mais ativa na obra do Senhor? Em relação ao desejo por estudar a Bíblia Sagrada surgiu com 13 anos de idade, quando me converti ao Evangelho. Existiam irmãos que, quando pregavam, me inspiravam, né? Eu era um adolescente que eu fui cercado por grandes pregadores, né? E grandes pastores foram o motivo pelo qual, mais à frente, eu estaria buscando aprofundar nas Escrituras Sagradas. Exemplo, pastor Severino Pedro em memória, o pastor Antônio Gilberto, que foram grandes mestres, e Caramuru Afonso Francisco, também
foi um dos grandes mestres das escolas bíblicas dominicais nacionais. Foram pessoas que nos inspiraram ao desejo por estudar a Bíblia, né? Então, minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje de estudo pentecostal, ela foi da primeira edição de 1995. Ela foi presenteada por 3 obreiros que são pastores, que nos deram essa Bíblia, e cresceu dentro do meu coração um grande desejo por aprofundar a Bíblia. Nós já lemos as Escrituras mais de 30 vezes, mas essa chama se acendeu bem na adolescência. Amém. Glória a Deus. E olha, nós estamos aqui com alguns exemplares e a gente já gostaria de saber, presbítero, teve alguma promessa que marcou a sua vida ainda na adolescência, juventude, acerca também da chamada para estar escrevendo livros? Sim, teve uma promessa de Deus que eu ainda guardo, né? Algumas promessas, muitas delas se cumpriram. Os irmãos sabem que toda a igreja tem aquela irmãzinha de coque, né? Aquela velha história, né, dos irmãos que sempre receberam a profecia de Deus. Então Deus usou uma senhora numa congregação chamada Jardim Alzira. E Deus usou aquela irmã num trabalho muito simples. E Deus usou, ela disse que eu ia viajar de passarinho de ferro. E ela falava assim, né? Você vai viajar de passarinho de ferro. Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou estar. E Deus vai também colocar seu rosto estampado em muitos livros. E eu era um adolescente de 13 anos, eu não tinha ideia do que Deus tinha conosco. Algumas coisas que Deus falou ao nosso respeito têm se cumprido, né? Outras eu aguardo, mas a questão do passarinho de ferro, realmente Deus cumpriu através da serva dele, né? Aquela profecia. E nós não podemos negligenciar a profecia. Quando Deus fala, Ele é fiel naquilo que Ele nos promete em relação a nós, né? Amém. Olha, nós estamos com algumas jovens convidadas e também tem pergunta, né, irmão Anderson? Sim. Vamos ver qual é a pergunta ali das jovens que estão conosco adorando ao Senhor Jesus. Presbítero, como o senhor é escritor, eu creio que o senhor tem um vasto conhecimento, né, sobre livros no geral, né? E essa temática ela é bem complexa, né, de se entender, de se estudar. E por isso eu gostaria de pedir indicação do irmão sobre livros que tratem dessa temática e que possam nos auxiliar no nosso estudo. Muito bem. Essa pergunta foi bem propícia, né, em relação à abordagem que nós estamos tendo aqui. Em relação a livros teológicos, o que eu indicaria? Buscar, primeiro, entender a nossa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus. Existe a nossa declaração de fé, que ela aborda todos os temas, desde os mais simples aos mais complexos, a declaração de fé das Assembleias de Deus. E o comentarista, se não me falha a memória, Ezequias Soares, né? Ezequias Soares, ele é um bom comentarista e ele fala muito da soteriologia, que é a doutrina da salvação, de uma forma bem ampla ali, ele explica muito bem. E também alguns exemplos de bons livros que falam de acordo com a nossa linguagem arminiana e pentecostalista clássica, do pentecostalismo clássico. Eu poderia citar alguns exemplos de bons livros sobre as temáticas de Daniel e Apocalipse. Poderia citar o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que ele tem um livro muito bom. O saudoso pastor Antônio Gilberto também tem um livro muito bom. E também, para você que quer ter um conhecimento em relação versículo por versículo do livro de Apocalipse, existe um comentário exegético de Neemias Carvalho de Miranda, que também é um grande teólogo nacional em relação ao Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, a questão do arrebatamento em si. Também tem outro livro que eu queria falar também, Ciro Sanches também é bom, né? Tem algumas respostas.
e tinha outro livro que fugiu à memória, mas tem muitos livros, né? Esse é um campo muito complexo para citar Apocalipse, aqui. né? Versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva. Tem Daniel, versículo por Daniel, versículo. tem muitos, Tem muitos livros. E olha, o presbítero citando, e como já mencionamos aqui no início, que o presbítero também já esteve escrevendo e tem outros livros aí engavetados. Antes de entrar no nosso temática da tarde, o senhor poderia apresentar, presbítero, o primeiro livro que o senhor escreveu? Daqui para o final da entrevista, o senhor vai falar também mais detalhes sobre esses livros, mas qual foi o primeiro livro? Eu estou aqui nas minhas mãos com alguns dos livros dos exemplares. Qual foi o primeiro livro que Deus direcionou o senhor para escrever? Poderia falar um pouquinho para os irmãos que estão acompanhando e podem ficar curiosos? O primeiro livro que eu lancei foi por outra editora, né? Chamada Yes Books. Eu lancei em 2016. Esse livro saiu, né? Partiu de algumas palestras que eu fazia pelo país com obreiros. Então, esse livro falava da área de comportamento, né? Então, esse livro, eu juntei algumas palestras e um pastor disse, por que o senhor não escreve um livro? E aí eu lembrei das promessas de Deus em relação aos livros. Eu peguei e lancei aquele livro. E aí eu estive viajando em alguns lugares e levando esse livro, O que Houve com a Igreja. Foi o meu primeiro livro, com a participação do Dr. Carlos Augusto Vailate. O segundo livro que eu lancei, que já está na segunda edição também, é o livro Paulo e as Marcas do Ministério, que ele também tem um contato quando eu era jovem, mais jovem, não sou tão velho assim, né? Mas quando eu era mais jovem, eu tive contato com o campo missionário, eu visitava campos missionários, e eu entrevistava missionários, eu às vezes ficava uma semana ou duas no campo missionário em algum lugar do país, e ouvia as pessoas, eu desenvolvia a escutativa de ouvir as pessoas, as dores, as conquistas, né, dentro do âmbito missionário. E saiu esse livro, Paulo e as Marcas do Ministério, que conta com a participação de 4 pastores de 4 estados diferentes do país, né? Um deles é de São Paulo, outro do Ceará, outro da Bahia e outro, que eu não estou lembrado, de Caucaia, Ceará. São 4 estados diferentes. Esses 4 pastores participam conosco, conhecem a gente. E o último livro, que também, esse é a primeira edição, é O Avivamento que Não Transforma, uma denúncia ao falso avivamento sem fruto. Esse livro, eu falo quais são as características que evidenciam aquela pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo. Será se é só falar em línguas que determina que eu sou batizado com o Espírito Santo, ou se é o meu comportamento que indica que eu sou batizado com o Espírito Santo? O fruto é tão importante quanto as línguas estranhas, quanto o carisma. Então, nós falamos muito da questão comportamental, e esse livro é um livro que pode muito agregar, né, a igreja pós-moderna. Conta com a participação especial de um teólogo alemão. Inclusive, esse livro que houve com a igreja, ele vai trazer um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Que envolve também o assunto de hoje, né? Sobre arrebatamento, sobre escatologia bíblica, né? Então, são livros muito importantes, de temática muito importante, que eu particularmente já fiquei curioso. Pois é, já daqui para o final da entrevista nós vamos falar também como você pode adquirir, porque agora nós vamos, presbítero, adentrar esse tema. O tema de hoje é Jesus virá, e quando se fala da volta de Jesus, de escatologia, vem aquela pergunta um pouco básica, mas muito válida para os irmãos que podem estar acompanhando, que podem estar com dúvida, né, Anderson? O que é o arrebatamento da igreja, presbítero? Muito bem. Arrebatamento da igreja, ele vem de uma palavra latina, raptare, né? Uma palavra latina que vem de raptare, e ela se transliterou para o grego, né? Ela transliterou para o grego de outra forma e tomou a forma de harpazo, né? Harpazo também é uma forma de dizer tomado com força, tomado com violência ou tomado com rapidez. A forma que nós seremos arrebatados, eu estava observando a prévia, né, que o nosso amigo Anderson fez sobre a questão do átomo. Realmente, nas escolas teológicas, eles falam da velocidade do arrebatamento e também da questão da rapidez, né?
tomados com força, tomados com rapidez, tomados, entre aspas, com violência. Será um evento muito rápido. Então, falar do arrebatamento, eu tenho que considerar a vinda de Jesus, né? Então, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. É um assunto muito complexo, porque existe uma diferença de tratar esse assunto do âmbito acadêmico, existe a diferença de tratar do arrebatamento, da parousia, né? No âmbito espiritual da igreja. O âmbito acadêmico enxerga a escatologia de uma forma e o âmbito eclesiológico enxerga de outra forma. Então, é uma tarefa onerosa, mas eu peço a misericórdia de Deus e nós vamos falar um pouco. Amém. E realmente vai ser raptado com força mesmo, né? Porque um ser para ter poder de ressuscitar, transformar e levar para o céu todos os crentes de todas as épocas em questão de milésimo de segundo, né? Paulo, como ele falou, ele compara um átomo, né? A fração de tempo com algo muito pequeno que será invisível aos olhos humanos, né? E o arrebatamento é isso, arrancar com força. Mas quando nós falamos de arrebatamento, sempre surgem, né, aquelas dúvidas. Será que realmente isso tem base bíblica para esse assunto? A Bíblia realmente fala sobre arrebatamento? Caso sim, qual é a base bíblica para arrebatamento da igreja? Pronto, eu tinha até anotado aqui, nas minhas anotações, a introdução desse trabalho aqui falou de 1 Tessalonicenses, não foi? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 ao verso 18, fala sobre essa questão do arrebatamento, mas o que reforça essa tese do arrebatamento para nós, igreja, não é uma utopia teológica. Arrebatamento não é uma utopia teológica, não é uma história de carochinha, é algo real. O arrebatamento é algo que nós viveremos enquanto salvos, né? Então, eu queria mostrar um texto, compartilhar com os irmãos. Ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao verso 53. Eu vou ler com os irmãos na minha outra tradução aqui. Vou pedir até para a produção colocar aqui na descrição, para você que está em casa acompanhando o Jovem Mais, também está acompanhando esse versículo conosco. Esse texto que de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53, fala da seguinte forma: E eis aqui vos digo um mistério. A questão da salvação é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, que foi o que foi dito na introdução do nosso trabalho aqui, né, devocional. No momento, será um momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Então, a questão a doutrina que aborda o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, é uma doutrina muito complexa, porque para o homem natural, a Bíblia diz que o homem natural ele não entende as coisas espirituais. O homem natural ele não entende as coisas do Espírito. Então, só vai entender e crer na questão do arrebatamento o homem espiritual, aquele que tem a mente espiritual, a mente de Cristo. Porque é algo espiritual, o arrebatamento é um evento espiritual. E o que podemos dizer, presbítero, com base nesse esclarecimento dos sinais, né? Hoje nós estamos vivendo na íntegra muitos sinais que evidenciam que Jesus está voltando. Para quem está em casa, que pode ter algumas dúvidas, o senhor poderia esclarecer quais são esses sinais, para que nós, servos de Deus, possamos estar alertas? Pronto, eu elenquei aqui alguns sinais, eu até fiz uma colinha. Alguns dos sinais que apontam para a vinda de Jesus são os falsos cristos, né? Que estão em Mateus capítulo 24, verso 5. Os falsos profetas, Mateus capítulo 24, verso 11. Guerras. Os irmãos sabem que atualmente nós estamos tendo guerra entre dois países, né? Duas potências mundiais, né? Terremotos. Recentemente, um dos missionários que eu conheço, amigo meu, amigo próximo, lá na Indonésia, houve um terremoto esse ano.
na Indonésia. E ele é missionário lá em Bali. Então, fome, né? Fome já não é novidade. Multiplicação da iniquidade, né? Mateus capítulo 24, verso 12. Como nos dias de Noé. Aí a Bíblia usa esse exemplo como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, vida que segue, vida normal, como eles dizem, né? Vida que segue. Mas eles não se davam conta do que iria acontecer. É o que está acontecendo atualmente. A sociedade se preocupa com muitas coisas. Eu estava num culto de doutrina aqui, muito importante, um dos melhores cultos de doutrina aqui na Matriz, em que nosso pastor, Elci, ele falou da seguinte forma: existe uma sociedade muito preocupada com o corpo e pouco preocupada com a alma. Isso me chamou muita atenção naquele culto de doutrina, porque muitos, atualmente, buscam se preocupar com o corpo, com a estética, mas esquecem da alma. E Jesus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, sem mancha e verdadeira. Então tem um outro ponto, o último, que eu vou ressaltar aqui. Uma das questões que indicam o arrebatamento da igreja, a proximidade, a apostasia. Quantos dos irmãos que começaram conosco na fé que professamos e já não estão mais entre nós, apostataram da fé, abandonaram a fé? Então é um dos indícios para que a vinda de Jesus se aproxime e se acelere mais ainda. Amém. E interessante que Jesus disse que será comparado a dores de parto, né? E uma das características da dor do parto é essa. Ela começa como algo pequeno, só que quanto mais perto está do momento do parto, essa dor vai se intensificando. Então, quando se fala de sinais que antecedem a vinda de Jesus, o que a Bíblia está querendo nos mostrar é que quanto mais perto a gente estiver desse momento de subir para o céu, mais esses sinais serão evidentes, né? Mas agora pensando, já trazendo aí a terceira pergunta, hoje nós temos grupos chamados de os simbolistas. Esses grupos acreditam que todos os assuntos relacionados à escatologia, aqueles textos de Apocalipse são metafóricos, são simbologias e não está se referindo a acontecimentos reais. E aí vem a pergunta: o arrebatamento é algo real ou é algo metafórico? O arrebatamento da igreja é algo real, tão real quanto a roupa que eu estou vestindo aqui. O arrebatamento é real. E uma das curiosidades que eu queria compartilhar com os irmãos, antes de falar, de adentrar mais essa pergunta, que fala da questão se é metáfora ou se é uma utopia teológica, que alguns teólogos liberais, eles afirmam que é uma utopia teológica. Mas, se nós falarmos da questão da vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como servo. Na segunda vinda, ele virá como Senhor. Na primeira vinda, Jesus veio como homem. Na segunda vinda, ele virá como Deus. Mesmo homem, ele não perdeu suas características divinas. Os irmãos sabem disso. Na primeira vinda, ele usou coroa de espinhos. Na segunda vinda, ele virá com a coroa de glória. Na primeira vinda, Jesus, ele entrou em Jerusalém montado na jumentinha emprestada. Na segunda vinda, ele virá num cavalo branco, na sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, ele foi julgado. Na segunda vinda, Jesus vai julgar todas as nações. Na primeira vinda, Jesus chorou, mas na segunda vinda, ele limpará dos olhos toda lágrima. Essa esperança, essa expectativa que nós temos, eu tenho certeza que vale a pena esperar a vinda de Jesus. Eu já ouço falar da vinda de Jesus desde que eu tinha 13 anos de idade. E eu continuo aguardando essa vinda. E é a nossa esperança que nos mantém de pé. Respondendo à pergunta do nosso querido irmão, Jesus, em relação ao arrebatamento, se seria um evento real ou uma metáfora, Lucas capítulo 8, verso 10, nos prova que não é uma teoria, né? Que não é uma teoria qualquer, o arrebatamento. Né? Jesus sempre usou de metáforas, de parábolas, para indicar coisas espirituais. Né? É isso que Lucas capítulo 8, verso 10 nos indica. Mas uma promessa de Jesus em relação ao arrebatamento se encontra em João capítulo 14, verso 18, onde ele disse que não nos deixaria órfãos, né? Que ele viria para nós. Né? E Jesus também disse que ele, da maneira que, esse Jesus que foi assunto aos céus,
que vocês viram subir aos céus na ascensão, ele virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Isso se encontra em Atos capítulo 1, verso 11, né? E aí, outro indício do arrebatamento, que nós sabemos que o tempo é bem curto, eu vou tentar ser sucinto, tem muito material aí para compartilhar com os irmãos depois, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra para o Ocidente, ou seja, rapidamente, como o nosso querido irmão Anderson falou, assim será a vinda do Senhor, né? Assim será a vinda de Jesus. Mateus, capítulo 24, verso 27. Então, os salvos são considerados como uma virgem pura para um só esposo, que é Jesus Cristo. Isso me lembrou, não está aqui nesse roteiro, mas enquanto estávamos preparando, o presbítero falou uma curiosidade acerca das 10 virgens. Presbítero, não sei se seria esse momento, se eu trazer essa informação para a audiência do Jovem Mais. Sim, eu tinha quando nós falamos das 10 virgens, é muito complicado tratar esse assunto das 10 virgens, porque na maioria de nós, pentecostais, enquanto pentecostais clássicos, quando nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós damos mais ênfase às 10 virgens e não à noiva. Né? Quando nós vamos pregar, eu já fiz isso, qualquer um de nós já fez. Então, existem interpretações sobre a parábola das 10 virgens que diz que seriam as melhores amigas da noiva. Um dos intérpretes diz que seriam as damas de honra, amigas da noiva. Outra concepção sobre as 10 virgens é que as 10 virgens seria Israel, a noiva seria a igreja e Jesus, o noivo. É outro tipo de interpretação, né, que tem sobre esse parâmetro das 10 virgens. Outra questão que eu coloquei aqui, em relação às 10 virgens, 5 das 10 virgens, as imprudentes, seria Israel, nessa interpretação, né, que está em João capítulo 1, se não me falha a memória, verso 11, que fala que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E as outras 5 virgens seria a igreja, porque a igreja aceitou o Messias. Israel rejeitou o Messias, mas a igreja aceitou o Messias. Então, um dos indícios desse tipo de entendimento é que a igreja seria, de fato, as virgens prudentes, por ter aceitado o Messias, diferentemente de Israel. Porém, se nós entrássemos por esse campo de entendimento, nós estaríamos atribuindo poligamia ao noivo. Então, esse tipo de entendimento não é cabível. O quarto entendimento diria que, dentro do período tribulacional, outro quarto entendimento, existirá pessoas dentro do contexto israelita prudentes que aceitarão, né, o Messias durante a grande tribulação, e outros que, durante a grande tribulação, serão insensatos, aceitarão a marca da besta. Que seria outro assunto, não para esse contexto da vinda de Jesus, mas seria posterior, né? Precisaríamos de mais uns 7 Jovem Mais só para abordar essas temáticas envolvendo esse tema. Com certeza. Amém. E são muitas curiosidades, né? Um assunto puxa outro, mas como é que vai ser? O que realmente vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja? Pronto. O que vai acontecer, nós seremos arrebatados, né, como foi dito anteriormente. Seremos arrebatados, os vivos que estiverem vivos serão arrebatados e transformados com o Senhor nos ares, como foi dito em Tessalonicenses. E aqueles mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, né, ante a última trombeta. E o que acontece dentro desse contexto é que durante esse trabalhar de Deus, a humanidade vai se dar conta que a igreja foi arrebatada, o povo foi arrebatado. E uma das coisas que me chama a atenção é que os Estados Unidos, por exemplo, os pilotos de avião dos Estados Unidos, eles têm uma cultura de ter um cristão e um... Vocês já ouviram sobre essa... Eles têm essa cultura de haver um cristão e outro não cristão em relação à pilotagem do avião, porque eles se autodenominam um país cristão, né? A gente sabe que em relação aos Estados Unidos é o país mais mórmon do mundo, de religião mórmon,
mas considerado também um dos países mais cristãos, em segundo lugar. O primeiro país mais cristão do mundo é a Coreia do Sul, diferente da Coreia do Norte, que é anticristã, né? Então, eles têm essa teoria de que se Jesus vier de fato, como dizem, um dos pilotos não pode ser cristão por essa razão. É muito interessante. Ou seja, já estão preparando um para ficar, meu Deus. Amém. Então, nós seremos transformados, né? Nós seremos arrebatados. Os mortos em Cristo, como é que vai acontecer? Como é que vai ser esse momento de ressuscitar, ser transformados? É algo que vai acontecer muito rápido, mas teria como dar uma breve explicação sobre isso? Seria um assunto bem, como eu disse para o senhor anteriormente, seria um assunto muito complexo, mas a Bíblia diz que aqueles que dormem em Cristo serão contemplados né, dentro do ato do arrebatamento. Outra questão que envolve a questão do arrebatamento, né, e questões que estão envolvidas dentro da escatologia é o sono da alma, o estado intermediário, que são coisas que não daria para falarmos aqui nessa entrevista diante da complexidade do assunto, né, em relação aos mortos. Mas em relação aos que estiverem aguardando a vinda de Jesus, ela segue toda uma sequência. Amém. Agora, vamos dar uma breve pausa, porque vamos adorar o Senhor Jesus. Você que está em casa, aproveita esse momento, coloca aí nos comentários sua saudação, interaja conosco, mas agora vamos adorar o Senhor Jesus com as nossas irmãs que estão hoje aqui conosco, lá da área 3, as nossas irmãs Hanna Vitória e Giovana Hermes. Qual hino, meninas, vocês vão cantar? Vou louvar Salmos 24. Todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele que criou os mares, fundou os rios em suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? Sua morada, aquele que renuncia, as mãos e o coração guarda, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim, por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim, por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei.
Anuncie, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Amém. Amém. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa entrevista, né, que por sinal está muito boa, está sendo uma entrevista muito esclarecedora, né, um assunto que gera muitas curiosidades, como nós já falamos, precisaríamos de muito tempo para discorrer sobre os assuntos de uma forma muito profunda, mas já está dando para compreender um pouco sobre esse assunto, né, que é tão profundo, tão complexo, e entendendo sempre que nós estamos falando sobre escatologia bíblica, né? Não estamos falando daquela escatologia baseada no que nós achamos, né, no que nós pensamos, mas sim no que a palavra de Deus ela fala a respeito do assunto. E para você que chegou agora, nós estamos tendo hoje o privilégio de receber aqui no estúdio do Jovem Mais o presbítero Wellington Nascimento. Ele que é teólogo, tem uma vasta, se a gente for citar aqui, graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade ao servo dele de se debruçar, né, de estudar e dedicar o seu tempo nas Sagradas Escrituras. E ele está compartilhando aqui conosco mais experiências e ensinos acerca dessa temática. Agora, irmão Anderson, o senhor tem uma pergunta, não é? Sim, sim, gera muitas dúvidas quando se fala de escatologia, qual é a sequência dos acontecimentos, né? E, inclusive, hoje existem algumas linhas teológicas que têm formas diferentes de interpretar a sequência escatológica dos acontecimentos. Mas qual é a linha escatológica que nós, assembleianos, né, nós que temos a nossa declaração de fé, acreditamos? Pronto, nossa linha de conhecimento em relação a esse tema, existem denominações, né, que nós pontuamos, e acho que vai ser respondido mais à frente. Algumas denominações, elas são pós-tribulacionistas, então eles acreditam como? As denominações pós-tribulacionistas acreditam que Jesus virá na metade da grande tribulação ou durante a grande tribulação. Então eles não acreditam que haverá arrebatamento e a segunda vinda de Jesus com a igreja, né? Eles acreditam de outra forma. Então eles acreditam que acontecerá, Jesus virá, mas ele virá durante o período tribulacional. E acreditam, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. E nós sabemos que não é verdade. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque se nós pensássemos assim, estaríamos fazendo de Jesus um mentiroso. Porque ele disse, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse que ia para o Pai. E onde eu for, vou preparar o lugar. Para onde eu estiver. Se ele está vindo para o Pai, ele está vindo assunto aos céus. Então, reforçar a tese, nós somos de declaração de fé pentecostal clássica e arminiana. Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós acreditamos também que a vinda de Jesus se dará da seguinte maneira, né? Eu até coloquei aqui algumas anotações que corroboram com o que eu estou falando. Nos momentos que antecedem a vinda de Jesus, os que morreram em Cristo de todos os tempos, né, ressuscitarão primeiro, que é a fala que fora lida em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, com corpos incorruptíveis. O que seria corpos incorruptíveis? Se nós olharmos a cultura helênica, a cultura grega, soma significa corpo no grego. Corpo. Pitoma, cadáver.
o que é cadáver? Corruptível. Cadáver é aquilo que é corruptível. Mas os nossos corpos serão transformados, diferente do texto de Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 5, que fala da ressurreição dos mártires do período tribulacional. Então, durante o arrebatamento, alguns que morreram em Cristo de todas as épocas, eles serão levados aos céus. E a igreja também vai subir. Mas passa, depois que a igreja chega ao céu, né, essa sequência, eu até coloquei aqui, e depois que a igreja estiver no céu, a terra vai passar pelo período tribulacional. E nesse período tribulacional, haverá pessoas que se converterão, né? Algumas teorias dizem que o Espírito Santo vai se retirar da terra, né? Mas existe uma lei chamada a lei da consciência, em que muitos cristãos que brincaram de ser cristãos, as escamas dos olhos destes cairão. Eles perceberão, eu acabei ficando, meu pai foi, minha esposa foi, meu filho foi e eu fiquei. Então, a lei da consciência, né, defendida por alguns teólogos, que desses que dizem que o Espírito Santo vai se retirar da terra, né, eles dizem dessa forma, a lei da consciência traz esse entendimento de que a consciência de que Cristo veio, que tudo que a igreja estava falando era verdade, farão com que muitos, até mesmo judeus, se convertam no período tribulacional. Então, nós cremos da seguinte forma: o arrebatamento acontecerá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, chegada ao céu, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, verso 9. Qual é o local da festa da boda do Cordeiro, né? Quem irá às bodas do Cordeiro? Somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Outra coisa, o tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, verso 10, fala do tribunal de Cristo, onde ele vai julgar. Lembra daquele texto de Mateus que fala ovelhas de um lado, bodes de outro, esquerda e direita? Aí esquerda nunca é bom, né, irmãos? Então, vai falar sobre isso. E o Filho será o juiz. Jesus que foi julgado será o juiz. O julgamento pelas práticas do corpo e obras no tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. E um julgamento com pautas. Deus, quando ele for julgar a humanidade, Jesus, ele vai julgar com pautas, olha, para aqueles que forem salvos, vão receber mistos, ou seja, galardões, recompensas, para aqueles que forem justos, né? Mas para aqueles que não obedeceram, inferno. E o inferno não foi criado para a igreja. O inferno não foi criado para o ímpio. E o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. O desejo de Deus é que todos os homens venham se arrepender e ter conhecimento da verdade. E um ponto muito importante, né? Citar sobre esse quesito que tanto se fala hoje, que o Espírito Santo será tirado da terra. A pergunta é: como é que se tira um Deus onipresente de algum lugar, né? Ele é Deus, ele é onipresente, ele está aonde ele quiser estar. É como se eu estivesse limitando Deus, não é verdade? Então, quando a Bíblia ela fala que até que do meio, há um que resiste até que do meio seja tirado, aí muitos já puxam para o outro lado, dizendo que é a igreja, mas a igreja por si só ela não tem poder de resistir contra as hostes espirituais da maldade, né? Mas nós entendemos pela palavra de Deus, a nossa declaração de fé também é de acordo com isso, de que o que será tirado será o poder restritivo do Espírito Santo, né? Hoje o anticristo ele não consegue trabalhar na sua plenitude porque há uma restrição da parte do Espírito Santo por conta da presença da igreja aqui na terra, né? Mas quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo tira esse poder restritivo, mas isso não tira a presença do Espírito Santo aqui da terra. Muito bem. Esses teólogos, geralmente, que defendem a lei da consciência, que as conversões se dariam em relação à lei da consciência, eles defendem dessa forma por essa razão, porque todos nós temos a consciência do que é certo, do que é errado, mas todos nós sabemos, né? Todos nós, desde pequeno, sabemos, por aqui, vá por ali. Em relação ao arrebatamento, ninguém, naquele grande dia, enfatizado até pelo texto que nosso presbítero Ari Clébio falou no vídeo, né? O dia do Senhor, né?
Tem várias expressões que eu poderia citar aqui sobre o dia do Senhor e outros termos e cognatos que são atribuídos a isso. Nenhum de nós será inocente, uma vez que todos nós temos a lei da consciência, sabemos o que é certo e o que é errado. Muitos entendem que a lei da consciência será um processo será um catalisador no processo da conversão. E eles acabam interpretando erroneamente, como o senhor bem enfatizou, que o Espírito Santo se retiraria da terra, né? Então é muito interessante estudar isso mais a fundo, né? E até para você que está em casa, o presbítero está trazendo muitas referências. Então, você pode anotar aí as referências bíblicas e ir estudando, né, para ir se aprofundando aos pouquinhos nessa temática. Agora, uma das coisas também que às vezes pode deixar as pessoas com alguns questionamentos. Como as pessoas serão escolhidas para serem arrebatadas, presbítero? Vai ter algum critério? Tem alguém que já nasceu para ser arrebatado? Pronto. O meu trabalho nos últimos 8 anos, eu tenho estudado 2 correntes de confissões de fé diferentes, né? Dentro do âmbito de eclesiologia. Uma delas diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que quais são as condicionantes que nós... Se olharmos o livro de Daniel, que foi um livro que o diácono Anderson, eu já consagrei ele de diácono. Nosso auxiliar Anderson, o livro de Daniel, ele fala sobre... O último versículo, tu, porém, vai até o fim. A nossa vitória, enquanto igreja, está no fim. Quais os critérios para ser salvo? Eu preciso ter os olhos azuis. Eu preciso... Não. Os critérios para ser salvo, mediante o arrebatamento, estão aqui. Somente aqueles que têm o espírito, alma e corpo irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que significa irrepreensível na cultura grega? Anapleptos. Anapleptos, até quase falei em línguas aqui. Anapleptos significa sem ter onde pegar. A tradução do grego do anapleptos significa sem ter onde pegar. Ou seja, que seu espírito, sua alma e seu corpo estejam irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Isso fala do quê? De uma vida de santidade, de uma vida de separação. Somente aqueles que perseverarem até o fim. Mateus capítulo 24, verso 13. Somente aqueles que forem pacientes e aguardarem a sua vinda. Aguardar a vinda de Jesus é um exercício de paciência, né? Eu ouço que Jesus vai voltar desde o ano 2000, o ano que eu aceitei Jesus. Já passaram 23 anos, Jesus não voltou, mas eu continuo crendo que ele virá. E ele virá me buscar. E eu não quero ficar aqui. E tem pessoas que dizem, meus avós, meus bisavós já falavam que Jesus ia buscar e até agora ele não veio. E assim, acabam enfraquecendo na fé e podem estar aí susceptíveis a perder, né, o privilégio de participar desse grande momento se não permanecer fiel até o fim. E um fato interessante é que, se nós formos para a palavra de Deus, esse é um dos sinais, né? Se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele citou de que nos últimos dias terão pessoas que farão esse questionamento, né? Onde está a promessa que vocês tanto falam? Já passaram-se tantos anos e Jesus não voltou ainda. Mas é justamente aí onde está o segredo da vida espiritual daquele que vai chegar no céu. Não é começar bem, é ir até o final e terminar bem. Outros critérios, né? Joio e trigo são muito parecidos. A Bíblia mostra, né? Em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30, Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30, sobre o joio e o trigo. São muito parecidos. E aí, em um dos meus livros, eu falo da igreja visível e da igreja invisível. Qual é a igreja visível? Aqueles que nós consideramos todos são salvos, todos que nós vemos no culto, o templo cheio, todos são salvos. É a igreja que nós vemos enquanto homens, antropos. Mas a igreja que Deus vê, a igreja que Deus enxerga, é a igreja invisível, que é aquela igreja que nós não sabemos que as pessoas realmente são. Ser igreja dentro do templo
é diferente de ser igreja quando eu não estou dentro do templo. Então Deus conhece tanto a igreja visível quanto a igreja invisível. E aí eu explico num dos livros sobre esse aspecto. Joio e trigo, apesar de muito parecidos, eles existe uma diferença. Naquele dia Deus vai separar o joio do trigo. Naquele dia ele irá separar os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, verso 32. E naquele dia haverá separação entre justos e ímpios. Mateus capítulo 25, verso 46. Amém. E hoje isso já responde até alguns questionamentos, né, de algumas pessoas. Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que que as pessoas fazem tantas coisas contra Deus e Deus parece que não está vendo, parece que não faz nada? É porque não chegou ainda o dia do julgamento final, né, do juízo final. Enquanto a vida, a esperança, né, a esperança de transformação de vida, a esperança de arrependimento. Então Deus é um Deus que, além de ser justo, ele também é longânimo. E o que é longanimidade? É você ter paciência, né, com as falhas dos outros. Então essa é uma das características do Senhor e foi muito importante citar isso, porque isso já responde à pergunta de muita gente, né? Por que que Deus não castiga de imediato aqueles que fazem o mal, né? Mas como diz na própria parábola do joio e trigo, deixem crescer juntos, para que quando arrancar o joio não acabe prejudicando o trigo também, e chegar ao dia da ceifa. Muito bem. Agora, tem uma outra temática, presbítero, que às vezes as pessoas ficam até mesmo receosas. Eu não tenho uma vida, não aceitei Jesus. O que vai acontecer comigo depois do arrebatamento? Inclusive já teve até pessoas dizendo assim, qualquer coisa, se eu não subir no arrebatamento, eu me arrependo na grande tribulação. Eu também já escutei Meu essa Deus. expressão. Eu não gostaria de estar na grande tribulação. Justamente o período tribulacional, só para os irmãos entenderem, existe um tipo de corrente que defende que nós já confundem o princípio das dores com o processo tribulacional, né? Confundem, mas nós já estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como foi dito nas Escrituras, né? Mas aqueles que não forem arrebatados na vinda de Jesus com a igreja, passarão sim pela grande tribulação. Mateus capítulo 24, verso 21, fala sobre essas questões, né? E, irmãos, o que mais nós sabemos sobre esse período, que nós não vamos aprofundar aqui, é que durante o período da grande tribulação, Deus vai levantar 2 testemunhas dentro do período tribulacional. Então, são 3 anos e meio de uma falsa paz, né? Que haverá no mundo, um governo carismático que vai envolver todas as lideranças mundiais e vai promover uma falsa paz. Mas durante esse governo, Deus suscitará 2 testemunhas apontadas em Apocalipse capítulo 11, verso 3 ao 12. E essas 2 testemunhas que pregarão, né, durante o processo da grande tribulação, que vai ocorrer em todo o mundo, e aqueles que ficarem vão provar também. Eu não gostaria de provar isso, né? As 2 testemunhas, segundo a maioria dos teólogos, os estudiosos da Bíblia, os teólogos ortodoxos, eu estou falando dos ortodoxos, eles atribuem a Enoque que Enoque estaria pregando, né, para os gentios e Elias para Israel. Seriam as 2 testemunhas que são apontadas lá. Alguns atribuem as 2 oliveiras que estão citadas no livro de Apocalipse. E também, fazendo uma conexão veterotestamentária aqui, em relação a essas 2 testemunhas, Malaquias capítulo 4, verso 5, alguns teólogos creem que o texto de Malaquias capítulo 4, verso 5, se refere a Elias no período tribulacional. E outros que este profeta referido se refere a João Batista. Se nós olharmos para Lucas capítulo 1, verso 17, quando estavam falando as características de João Batista que ia nascer, eles acabaram citando as características de Elias. Olha, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo. João Batista, né, sobre a questão do nascimento dele. Vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser como Elias. Atribuiu características, né? Uma pergunta que todo mundo fala, que até o nosso querido amigo perguntou,
será se haverá salvação durante o processo tribulacional? Que é uma pergunta que haverá salvação? Sim. Apocalipse capítulo 7, verso 14, diz que haverá sim salvação mediante o processo dentro da grande tribulação. Mas eu acredito que será um processo muito doloroso. Não seria muito agradável. Se eu não for no arrebatamento, eu vou ficar para a grande tribulação, porque tem a segunda chance. Como se fosse algo mais fácil, né? Como se fosse. Então é muito complicado ficar, né, diante de todos os acontecimentos. E a gente já vive dias tão difíceis, tão trabalhosos, praticamente inimaginável se colocar, né, diante dessa realidade. Que se a gente for imaginar, entre as dispensações, nós estamos na melhor de todas, na mais fácil, né? Porque na dispensação da lei, nós precisávamos seguir a lei para ser salvos, né? Hoje nós estamos na dispensação da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Já nessa última dispensação, nessa dispensação de certa forma eterna, para você ser salvo, você vai ter que literalmente morrer e não negar o nome de Jesus, né? Então, é um momento muito difícil. Vai ser um momento que, para ser salvo, você vai ter que ser muito mais crente do que você precisaria ser na dispensação da graça. Verdade. O senhor falando aqui me passou um filme na cabeça. Primeiro, Apocalipse fala de uma ressurreição daqueles que não se renderam ao governo. Dentro do processo tribulacional, existirão pessoas que não se prostrarão, que não aceitarão a marca da besta, e, do anticristo e tudo mais, e essas pessoas serão salvas no processo tribulacional, como acho que mais à frente eu vou estar falando sobre isso. E o que acontece? A ressurreição destes que não se renderam ao governo do anticristo é uma ressurreição diferente daqueles que são ressuscitados no arrebatamento. Não pode ser confundido os dois textos, né? O primeiro texto da ressurreição se refere aos cristãos de todas as épocas subir com a igreja. Já o texto de Apocalipse fala daqueles que passarão pela grande tribulação, os que serão martirizados por não aceitarem a marca da besta. Então serão dois, praticamente, explicando de uma forma mais simples, dois tipos de ressurreição. Ressurreição daqueles que vão ser arrebatados de todas as épocas, de todos os lugares, ir junto à igreja, e a ressurreição posterior daqueles que, quando Jesus vier, no final da grande tribulação, vier arrebatar, vir juntamente com a igreja, depois do arrebatamento, existirão aqueles que serão ressuscitados, aqueles que morreram no período tribulacional. Desse modo, aí surge outra dúvida também, que muitas pessoas às vezes confundem. O arrebatamento é um evento separado da segunda vinda de Cristo? Muito bem. Causa muita estranheza. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei até pensando o que o autor dessa pergunta quis fazer, né? Eu fiquei deu um nó na minha cabeça, mas eu entendi a perspectiva da pergunta, ser um evento, porque existem teses de que só eles acreditam a vinda de Jesus é uma só dentro do processo tribulacional, que é a visão pós-tribulacionista, né? Ela diz dessa forma. Mas só que a Bíblia nos fala, né, que Jesus ele vem arrebatar a igreja, haverá o tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, verso 10, e as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, verso 9. Existe o período tribulacional, Mateus capítulo 24, verso 21, a manifestação do anticristo, né, dentro desse período tribulacional, e a vinda de Jesus com a igreja arrebatada após o período tribulacional, onde ele ajunta todos os seus escolhidos, ou seja, ele vem com todos aqueles que não se curvam à besta, né? Ele vem com a igreja e vem salvar aqueles que não se curvam à besta, que não se curvaram à besta. Então está em Judas, Judas não tem capítulo, irmãos, perdão. Judas, versículo 14, ele diz que ele vem com seus santos. Jesus vem com seus santos à igreja arrebatada. Jesus vem com sua igreja no final
do processo tribulacional. Mateus capítulo 24, verso 31 apoia isso. E o milênio e os cidadãos que sobreviveram à grande tribulação, está citado em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Por que eu falo essa sequência aqui de 6 eventos aqui? Arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, manifestação do anticristo, a vinda de Jesus com a igreja arrebatada para julgar as nações, e o milênio e os que sobreviveram da grande tribulação, né? O que é apoiado por onde? Pelas Escrituras, primeiramente, e também ele é apoiado pela nossa declaração de fé assembleiana, que está na página 185, que apoia essa sequência de acontecimentos. Amém. Então, resumindo tudo, a relação, né, são momentos distintos. Jesus vem outra vez, mas em 2 fases, né? A primeira só para a igreja, arrebatamento, né? Será invisível para o mundo, apenas a igreja vai contemplar esse momento, mas depois vem a vinda de Jesus em glória, né? Que é onde a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aí vem a grande pergunta: ok, estamos ansiosos por esse dia, mas quando vai ser? O dia e hora ninguém sabe, né? Eu ia citar uma profetisa aqui, de uma denominação, mas eu vou só não vou citar o nome dela. Ela profetizou que Jesus viria 2 vezes, né? Em 1948, se não me falha a memória, não lembro a data. Ela disse que Jesus ia vir numa data e ele não veio. Essa profetisa de uma denominação. E aí ela também profetizou que Jesus viria outra data e não veio. E os maias também fizeram cálculos que a vinda de Jesus seria no ano 2000. E lembro que a mídia evangélica criou até filmes, né? Um filme baseado no ano 2000. Tantos filmes que foram elaborados com relação a esses prognósticos que não deram certo em relação à vinda de Jesus. Somente a Bíblia nos reforça a ideia de Mateus capítulo 24, verso 36, porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vigiai, pois, não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42. O Filho do Homem virá na hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, verso 44. Existiram equívocos históricos com relação à vinda de Jesus. Equívocos, exemplo dessa profetisa de uma denominação que disse que Jesus viria 2 vezes, ela errou. Equívocos dos maias, que é um tipo de filosofia maia, que disseram que Jesus viria no ano 2000, que seria, quer dizer, o fim do mundo seria no ano 2000. E aí criaram muitos filmes, 2012, Deixados para Trás, e outras coisas mais que os irmãos conhecem a respeito disso. Mas sabe o que mais nos chama a atenção? É que ninguém sabe o dia e a hora. Por isso que ele diz que viria como ladrão. O ladrão não vai avisar. Eu estou indo roubar sua casa. Se ele falasse assim, todos nós nos prepararíamos, todos nós precavíamos para que não acontecesse. Então a vinda de Jesus será inesperada. Mas o que nós devemos fazer enquanto igreja? Estarmos preparados para esse grande dia. Amém. Antes de Anderson falar, presbítero, ao longo desses dias foi colocado algumas enquetes, a gente vai aproveitar, já que o presbítero pontuou aqui, que menciona algumas coisas, algumas informações nessa enquete. Não vai ser, infelizmente, possível, acredito que os meninos não vão conseguir colocar na tela, mas faz um link com esse tema. A pergunta foi feita: a volta de Cristo irá acontecer ao soar da... Vamos ver, opção número 1, vamos ver se você em casa está atento. A volta de Cristo acontecerá a 7ª trombeta, opção A. A 1ª trombeta, opção B. Opção C, 3ª trombeta. E aí? O somzinho, né, de suspense. De suspense. Os irmãos colocaram, teve uma das respostas que teve bastante votos. E aí, presbítero, qual... A volta de Cristo acontecerá em qual momento? 1 Coríntios, eu até peguei e deixei marcadinho aqui na minha Bíblia, que eu sou esperto. Deixei aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz:
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, acontecerá ante a última trombeta. Olha, queridos, os irmãos que estão acompanhando em casa precisam ler mais a Bíblia. Infelizmente, boa parte deles estavam errados. Mas o Jovem Mais está aqui com esse tema muito importante para que você também venha aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. E aí, irmão Anderson, eu faço outra pergunta, sim ou não? Sim, com certeza. Olha, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus falou que um grande sinal marcaria a volta e o fim desta era. Pai contra filhos, opção A. Opção B, o amor de muitos se esfriaria. Ou opção C, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Ambos, eu responderia, todas essas respostas, evidentemente, estariam certas, né? Estariam certas, porque todos esses acontecimentos estão ocorrendo concomitantemente. Porém, uma das maiores características que antevém a vinda de Jesus é o esfriamento. O amor da igreja tem se esfriado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha aí, você que está em casa esteve participando e nós agradecemos a todos vocês que estiveram aí participando das enquetes do programa Jovem Mais. Exatamente. É interessante, né, que tem muitas pessoas que dizem, inclusive se utilizando da profecia que nos últimos dias diz Deus derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e usam aquela expressão, nos últimos dias haverá um grande avivamento. Mas se a gente for por outro lado, Mateus 24, Jesus diz que o amor de muitos se esfriará. Aí surge aquela questão, afinal, é um esfriamento ou um avivamento? E aí nós percebemos que, na verdade, avivamento é uma questão de escolha, né? Nos últimos dias haverão pessoas extremamente frias espirituais, mas também existirão pessoas que vão escolher viver um grande avivamento na sua vida. Falando em avivamento, vamos fazer aqui para marketing do livro do irmão Wellington Nascimento, nosso convidado, que tem um livro que fala o avivamento que não transforma. Então, assim, nós precisamos estar bem atentos e preparados. E falando de avivamento, esse livro aqui vai edificar muito a sua vida. Mas, irmão Anderson, tem muitas perguntas ainda para serem respondidas, mas eu fiquei sabendo que as nossas cantoras têm mais um hino preparado para adorar o Senhor Jesus. Enquanto elas se preparam, hoje também está conosco um jovem lá da área 2, ele que está aqui adorando ao Senhor como músico, o irmão Hudson, já já você vai ver também o rostinho dele aqui, adorando ao Senhor Jesus. E vamos agora de música, como disse o nosso irmão Gabriel. Qual será o hino, meninas, que vocês vão estar adorando ao Senhor? O hino que eu vou louvar é o hino Pai do Céu. Amém, glória a Deus. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo imundo e mostrar para esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mais que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola. Eu venho pedir-te agora, me ajuda
ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa embora eu não mereça. Dai-me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola e eu venho pedir-te agora. Me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa embora eu não mereça. Dai-me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar. Pra quando teu filho voltar. Amém. Amém. Glória a Deus. Me sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. Vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista, né? Mas imagina aí, de repente, milhares ou até milhões de pessoas desaparecendo da terra. O arrebatamento da igreja vai ter consequências sociais e políticas? Sim, primeiro, né, os primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo serão uma aparente paz e prosperidade. Todo mundo vai... Imagine um governo que vai unificar todas as nações, que vai aparentemente acabar com a fome, acabar com problemas de rumores de guerra. Aparentemente o anticristo vai ser uma pessoa muito eloquente, vai ser alguém que vai conquistar, cativar as pessoas. E o que acontece? Os primeiros 3 anos, muitos, até judeus, né, dirão, ele é o Messias, que nós tanto aguardamos, porque os judeus ainda aguardam o Messias, né? Então, não digo os judeus convertidos, né, ao evangelho, mas alguns judeus aguardam o Messias. Então, quando eles virem alguém assim, com pulso forte, com uma liderança fora do comum, com um linguajar que cativa, realmente, esse é o Messias que nós tanto aguardávamos, né? E aí tem um texto de Daniel, capítulo 11, verso 36, diz que ele fará coisas incríveis e será próspero. E aí o que vai acontecer? Muitos serão ludibriados com esse tipo de governo. Pensarão, olha, então ele é o Messias, realmente ele é o Messias. Esse é o início da grande tribulação. Porque durante esse início da grande tribulação e desse governo do anticristo, tudo vai ser 1000 maravilhas. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,3, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição. Então, os primeiros 3 anos e meio serão de uma falsa paz, mas o final de todo o processo tribulacional será de grande tribulação, né? Quando pensarem que haverá paz e segurança, eles vão ser surpreendidos. E interessante que quando a Bíblia cita
grande tribulação, a gente já associa também a maldade que o anticristo vai estar fazendo aqui na Terra. Mas o anticristo, ele vai ser um agente, um dos agentes de Deus para grande tribulação, não é verdade? Mas a Bíblia nos mostra que será grande tribulação porque será o dia da ira do Senhor, né? A gente às vezes fica muito focado em Satanás. Satanás vai fazer isso, Satanás vai fazer aquilo, mas a Bíblia diz que dura coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então será grande tribulação, principalmente porque a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra. Mas pensando aí em arrebatamento, e os pais da igreja? O que eles pensavam? Os antigos teólogos, né, aqueles que deram início a todo esse processo do estudo sistemático da palavra de Deus, o que eles pensavam sobre arrebatamento? Eu tinha até colocado umas anotações sobre os pais da igreja. Eu anotei aqui. Eu tomei nota sobre os pais da igreja, eu não pude abranger todos, porque seriam muitos, né? Mas Justino, ele afirma que 2 eventos de Cristo têm sido anunciados. Um, no qual ele veio como sofredor, despido de sua glória e honra, e crucificado. Mas a outra, na qual ele virá do céu com glória. Ele usa essa expressão no ano de número 100 a 165 depois de Cristo, né, Justino. Também foi citado Irineu de Lyon, no ano 130 a 220 depois de Cristo. Quem era Irineu? Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que escreveu o livro de Apocalipse. Então Irineu ele tem uma consideração muito grande dentro da teologia ortodoxa. Então Irineu disse assim: uma revelação mais clara acerca dos acontecimentos dos últimos tempos e dos 10 reis entre os quais será dividido o império que domina, feita por João, o discípulo do Senhor, não Apocalipse. Eles destruirão a Babilônia, reduzindo as cinzas, darão o seu reino à besta e a perseguição à igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda do Senhor. Então fala sobre isso, né? Ele cita esse tipo de perseguição porque já havia desde o ano 95 ao 97, onde João fora deportado para a ilha de Patmos, que no grego significa mortal. João já havia sido perseguido. Quando lia Apocalipse, antes de conhecer os pais da igreja, eu li Apocalipse e não entendia. Quando eu via a linguagem de Apocalipse, falava de um dragão com 7 chifres. Eu não entendia que o dragão com 7 chifres era o imperador romano, que os 7 chifres seriam as 7 cidades da Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas, a qual foi endereçada aquelas mensagens. Então, diante do Império Romano, existiram muitos homens que foram perseguidos, como Policarpo, né? Policarpo foi o discipulador de Irineu e foi discipulado por João. Policarpo foi discipulado por João e depois discipulou Irineu de Lyon. Então, Hipólito também, né, falou como desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos. Esses são os posicionamentos deles. Amém. E nós falamos dos teólogos do passado e no presente. O que os atuais teólogos pensam sobre arrebatamento da igreja? Essa foi boa. Essa pergunta eu tinha pontuado no ato do esboço dessas perguntas. Eu tinha pontuado da seguinte forma: alguns teólogos eles acreditam que o livro de Apocalipse e Daniel sejam apenas históricos, dada a perseguição que a igreja sofria naquele momento, onde eram confiscadas cartas. Por isso que, aparentemente, quando olharmos o livro de Apocalipse, se uma pessoa olhar com um olhar natural, ele não enxergar o âmbito espiritual, histórico, o contexto, ele vai falar: o que significa 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, né? 24 anciãos, 144 mil, a besta que saiu do mar, a mulher e o dragão, tantas outras simbologias que são atribuídas ali, elas têm uma questão histórica e cultural, porque havia uma grande perseguição, o império perseguia a igreja, e também em relação à política também. Existia perseguição não apenas religiosa, quanto política dentro do âmbito religioso.
A primeira é que eles entendiam, alguns teólogos entendem que Apocalipse e Daniel são históricas. A segunda, a linha de raciocínio de alguns teólogos é que são históricos e motivacionais. Por quê? O livro de Apocalipse, de certo modo, ele traz motivação. Ao que vencer, darei uma pedrinha branca, né? O livro traz uma motivação para aquela igreja que estava sendo perseguida naquele presente momento. Fala do maná escondido. Ninguém nunca comeu maná. Do pessoal da época da graça, do período da graça, do período da lei de Moisés, o maná foi escondido na arca, né? Por isso que a expressão maná escondido, o maná que estava na arca. Então, o maná que estava escondido na arca, ele diz, ao que vencer, darei o direito de comer do maná escondido. E a pedra branca representa o novo nome, que é o nome de casamento, né? Ao que vencer. Então, a cultura grega dava uma pedra branca para aquela pessoa que era absolvida de uma culpa. E a pedra branca significava vencedor ou absolvido. Então, tem a terceira linha de raciocínio, de teólogos que eles ponderam que é uma utopia teológica o arrebatamento, que não seria algo real, seria só uma teoria. Isso geralmente são os teólogos liberais que defendem esse tipo de raciocínio. Mas o teólogo cético, o PhD, que negar a vinda de Jesus, ele está negando a própria Bíblia. Ele está negando a própria Escritura. Uau, você que está em casa está com muitos rascunhos, anotações para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Mas, irmão Anderson e presbítero Wellington, nós temos um quadro aqui no programa Jovem, que é Você no Jovem Mais. E nós recebemos alguns vídeos de jovens participando com reflexões, com hinos. E agora chegou a vez de você que está em casa participar conosco aqui do programa Jovem. Produção é Você no Jovem Mais. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui, vamos cantar um hino que mostra a fidelidade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu irei deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 37 e o versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica de várias cores. Então, Deus, ele resolve tirar José da casa de seus pais e o abençoar no Egito. A mesma coisa Deus ele quer fazer com a sua vida. Deus ele quer lhe dar oportunidades novas, projetos novos na sua vida. Como foi falado aqui nesta noite, na pregação. Deus ele quer projetar algo novo na sua vida. Basta você dar lugar a Deus, a esse Deus grandioso que essa igreja e esses jovens servem. Agradecemos aos jovens que estiveram participando, enviando os vídeos. Nossa irmã Vanessa, da Congregação do Vasco, ali em Lagoa Grande, e a irmã Railza, de Lagoa Grande 1. Ambas sempre interagem, participam no Instagram do programa Jovem. O jovem Eduardo, ali da Congregação em Lagoa Grande 1. Agradecemos também ao coordenador da área, evangelista Raimundo Rocha, irmã Lourdes. Deus abençoe a todos os jovens que estão ali em Caetitu, Cruz de Salina, Lagoa Grande e as congregações adjacentes. Deus abençoe a todos vocês. E olha, próximo Jovem Mais, tem mais quadro Você no Jovem Mais. Irmão Anderson, já estamos chegando naqueles instantes finais da nossa entrevista. A vontade que está é da gente ligar a sequência do Jovem Mais e continuar aprendendo com o nosso irmão Wellington. Mas, presbítero, Anderson já tem as perguntas ali preparadas, mas os irmãos que podem estar em casa, eles podem se perguntar, é um tema muito complicado, por onde começar? Gostaríamos de uma dica prática que o senhor poderia dar. Que livros o senhor aconselha da Bíblia? Por onde começar? Devo começar por Apocalipse, por Daniel?
que caminhos, que passo trilhar para o jovem que está acompanhando em casa, que gostou dessa temática, que quer aprofundar os seus estudos nessa área? Geralmente, né, o que eu fiz? Quando eu fui estudar a questão da escatologia, eu busquei começar do começo. Começar do começo como? Gênesis. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Lá em Gênesis ele fala no princípio, a palavra Bereshit, que no hebraico significa no princípio, é a mesma que está lá no João capítulo 1, verso 1 também. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Começar do começo. Como é que nós podemos estudar escatologia? Os paralelos que envolvem esses dois livros importantes que falam de escatologias e apocaliptismo, Daniel e Apocalipse. Eu olho para Gênesis, Deus proibiu o homem de comer da árvore da vida, lá em Gênesis. Eu olho para Apocalipse, Deus convida o homem a comer da árvore da vida, porque ela é saúde para as nações. Quando nós começarmos a estudar um livro da Bíblia, a gente não pode prender-se nele especificamente. Devemos entender o que outros livros da própria Bíblia onde eles estão direcionando para chegar nesse livro. O livro de Apocalipse ele deve ser lido com muita reverência, com muita oração, né? Por isso que eu pondero para a juventude a importância da escola bíblica dominical, que é um lugar onde nós esclarecemos muitas dúvidas sobre textos da Bíblia, sobre curiosidades da Bíblia. E alguns livros, embora teológicos, existem muitos bons livros teológicos, mas nenhum deles superam a própria Escritura. A Bíblia, por si só, ela supera todas as nossas expectativas, né? E um ponto que eu acho bem importante citar, Zibord, inclusive, ele diz que a doutrina sobre a escatologia é a doutrina de um assunto difícil de se falar, né? Então, se você está começando a estudar escatologia agora, não queira ser autossuficiente, né? Dizer, vou estudar por conta própria, ter minha própria interpretação sobre escatologia, porque é um assunto complexo, é difícil de se entender. Então, procurem pessoas confiáveis da nossa igreja, que elas vão lhe orientar sobre as suas dúvidas, né? E muito cuidado com a internet. A internet ela é um ambiente muito bom, tem conteúdos muito bons, mas da mesma forma também tem muitos ensinamentos errôneos, né? Então é por isso a importância de você não se ter essa autoconfiança de querer ir na internet e comer qualquer tipo de comida lá no sentido de estudar, porque isso pode trazer mais confusão do que respostas, né? Então é muito importante sempre buscar o seu assistente, obreiros que tenham conhecimento sobre o assunto, as dúvidas que você tiver, se eles não souberem responder, eles vão lhe direcionar para um local confiável, onde você vai poder solucionar todas as suas dúvidas e assim você ter esse ensinamento não como um problema para a sua vida espiritual, mas como uma solução, né? Como muitas respostas para você. Eu queria ponderar algumas coisas antes de concluirmos, para ficar mais claro. Eu tenho medo de não ser claro, né? Porque é um assunto muito difícil e o tempo é bem reduzido. Primeiro, nós, dentro das variadas, do esboço das perguntas, como é que ficaria essa questão das denominações, né? O que as denominações pensam a respeito dessa temática? Existem denominações que são consideradas seitas cristãs, que eles chamam de seitas cristãs dentro da teologia, que eles acabam interpretando Mateus capítulo 5, verso 5, os mansos herdarão a terra. Então eles acabam interpretando esse texto sem o seu real contexto, né? Os mansos, mas o texto de Mateus capítulo 5, verso 5, ele se assemelha em ligações veterotestamentárias, ele se assemelha a Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Os mansos herdarão a terra no sentido de colher coisas boas. Aqui não está falando do contexto de parousia, não está falando do contexto de escatologia. Então, muitos acabam entendendo errado esse texto, né? Então, tem outro texto, o que nós interpretamos? Existem interpretações
Existem interpretações que dizem que a igreja passará pela grande tribulação, mas nós não passaremos pela grande tribulação. E existem também, que são os pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Resumindo tudo, né, aqui, do que eu tinha dito. Acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus virá no processo tribulacional e salvará, né, os seus escolhidos. É o que acreditam os pós-tribulacionistas. Os mesotribulacionistas, que é outra categoria que não dá para aprofundar por causa do tempo, eles acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação, né? Eles têm um dos principais expoentes, J. Rodman Williams, né, que é um dos que são expoentes. Mas nossa crença, enquanto pentecostais, nós acreditamos que a vinda de Jesus, como nosso diácono... Eu estou consagrando Anderson a diácono. Meu Deus. Eu sempre chamo ele de diácono, não sei porquê. Tem algum mistério de Deus aí. Nosso querido auxiliar Anderson, sempre que ele passou esse material para nós estudarmos sobre isso, as duas fases da vinda de Jesus, né? A primeira fase, chamada parousia, que nós chamamos dentro da escatologia, que os teólogos chamam de vinda ou volta, né? Vinda ou volta. Ele virá até as nuvens, não descerá na terra. 1 Tessalonicenses 4:17, Mateus 24:27. Antes de aparecer o anticristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 8, virá buscar a noiva. Lembra das 10 virgens? Ali está falando de prudência. A parábola das 10 virgens é para falar de prudência. Jesus vem buscar a sua noiva. 1 Tessalonicenses 1:10, né? Virá repentinamente, Marcos, capítulo 13, verso 16, virá buscar a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. E a segunda fase da vinda de Jesus, que eu vou concluir, é chamada de epifania. Na língua grega, é chamada de epifania, manifestação ou revelação. A primeira fase, ele virá de forma invisível para a humanidade. Na segunda fase, todo olho o verá. Né? Isso que, porque muitos confundem a questão do arrebatamento, porque muitos pensam que será de todo olho verá. A igreja vai ver. No arrebatamento, a igreja vai ver, e aqueles que ressuscitarem de todas as épocas vão ver o Filho do Homem, né? Só que na segunda fase, ele virá visivelmente a todos os homens, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30, virá para acabar com a grande tribulação, Apocalipse 19:11 ao 21, virá para aniquilar o anticristo, 2 Tessalonicenses 2:8, eu já estou terminando, virá com a igreja glorificada e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 31, e outros textos que não vai dar tempo de falar aqui. Pisará no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 4, capítulo 14, verso 4. Então nós não passaremos pela grande tribulação. Por que nós não passaremos pela grande tribulação? Apocalipse 3:10, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém? Olha, são muitos detalhes, mas, presbítero, antes do senhor voltar com as considerações finais, tem também um vídeo que nós trouxemos do presbítero Lucas. E ele fala nesse vídeo também um tema muito importante que o senhor também pontuou já, por que Jesus ainda não veio. Vamos descobrir um pouquinho nesse vídeo, na sequência. O senhor já vai também fazer um comentário acerca dessa temática. Vamos ao vídeo? Deram ouvidos a homens sensacionalistas que ensinavam que a volta de Jesus já havia acontecido. Como resultado deste ensino, eles ficaram completamente desnorteados e perturbados. Então, o apóstolo Paulo, depois de lembrá-los das verdades bíblicas a respeito deste tema, os orientou dizendo: portanto, meus irmãos, fiquem firmes e guardem os ensinamentos que eu vos dei. O apóstolo Pedro, ensinando aos irmãos a respeito da segunda vinda de Jesus, esclarece que a suposta demora é, na verdade, uma consequência da perspectiva humana, que é limitada pelo tempo. Não há atraso em Deus. Ele nunca deixou de cumprir nenhuma das promessas que fez. O que para mim e para você pode ser demora, para Deus é, na verdade, misericórdia paciente. O dia do Senhor virá de forma inevitável e repentina.
Então, quando as dificuldades e as tribulações quiserem abalar a sua fé na promessa do arrebatamento, firme-se na palavra de Deus e guarde a sua esperança. Lembre-se que cada dia é uma declaração de Deus dizendo à humanidade: eu quero salvar vocês, ainda há tempo, arrependam-se. Com base, né, nessa questão que o presbítero Lucas trouxe e a sua experiência de estudo nas Sagradas Escrituras ao longo desses anos, que palavra, que conselho o senhor deixa para os jovens que estão na audiência do Jovem Mais desse fim de tarde, as famílias que estão reunidas nesse domingo à tarde aprendendo mais sobre essa temática? Um dos textos que eu estava ouvindo o nosso presbítero Lucas falando sobre a perseverança, né? Sobre um entendimento que tiveram em relação à vinda de Jesus, né? Que Jesus já tinha voltado e gerou toda aquela polêmica, né, na igreja de Tessalônica. Mas o que eu diria para os amados jovens? Eu deixaria um versículo que é um dos versículos que mais me inspiram no livro de Apocalipse, que fala da igreja de Esmirna, a igreja sofredora. E a palavra tripslin significa tribulação, no grego, é uma tribulação diferente da grande tribulação. Essa tribulação aqui fala de sofrimento. Eu sei as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico, blasfemando que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que onde padeceis, que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A minha mensagem para toda a juventude é a permanência. Nós vivemos num período, eu coloquei até num dos livros que eu escrevi, muitos jovens, a geração da minha época desejava a Deus. A geração da minha época de aceitação do Evangelho aguardava a vinda de Jesus. Nós vivemos uma geração de jovens cada vez mais TikTok, cada vez menos bíblica. Cada vez jovens influenciados por modismos, por coisas que não arremetem a coisas espirituais. Mas a perseverança daquela igreja que estava perseguida ali, a igreja de Esmirna foi uma das igrejas mais sofredoras, né? Exemplo, como Policarpo foi morto, se eu pudesse falar, né, não vai dar tempo, mas assim, o meu conselho para a juventude é: seja fiel até a morte, porque no final de tudo isso, no final da sua trajetória, você vai receber a coroa de vitória, a coroa da vida. E nada, nenhum sentimento, nenhuma expectativa, nenhum projeto pessoal, nada do que você conquistar aqui, nada do que você tiver aqui se compara, se equipara ao que Deus tem reservado para aqueles que obram a causa do Evangelho. Por isso que Paulo disse da seguinte forma: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele disse que a coroa da justiça já estava reservada para ele, a qual o Senhor, o justo juiz, daria a ele naquele grande dia. Não somente a ele, mas todos que obram a causa do Evangelho. Então, seja fiel até a morte, porque seja fiel até a morte, porque Deus, ele tem muito mais para lhe dar. E é isso, eu quero agradecer imensamente o convite de vocês, né, para estar falando. Foi bem corrido, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. As nossas cantoras, né, que estiveram aqui hoje, nós queremos agradecer a presença delas, que estiveram adorando o nome do Senhor. E vocês já estão com a oportunidade para deixar as suas considerações finais, os seus agradecimentos, a sua saudação para alguém. Amém. Nós agradecemos o convite, foi uma bênção. Foi muito bom estar aqui, aprendendo mais, né, da palavra de Deus. E... Amém. E aí, tem mais considerações? Fique à vontade, meninas, vocês estão em casa. Bom, eu também gostaria de agradecer pelo convite, agradecer ao pastor, ao nosso coordenador da nossa área e dizer que eu aprendi muito nessa tarde sobre o arrebatamento, né? E é isso. Amém. Amém.
Amém. Foi motivo de grande alegria ter essa dupla abençoada recebendo de Deus essa tarde, adorando ao Senhor Jesus. Agradecemos também ao nosso irmão Hudson, que esteve ali abrilhantando a adoração ao nosso Deus através do teclado. Hudson, que é da área 2, mas presbítero, você pode ficar à vontade também para fazer suas considerações. E nós vamos falar ainda do sorteio. Aguardem. Coisa boa, sorteio. Eu quero agradecer ao nosso pastor Elci, que é uma grande referência no que diz respeito a pastoreio e cuidado com as almas, né? Nosso pastor Elci, ele foi uma pessoa muito acolhedora desde que ele nos conheceu. Há pouco tempo ele nos conheceu e tomou conhecimento de que existíamos, né? Ele tem sido um pai pastor, eu chamaria ele de pastor, né? Que ele é um pai pastor. E nós temos aprendido muito com seu exemplo, né, de espiritualidade, de ser uma pessoa muito entregue. Eu vejo ele não para, né, muito esforçado com relação às pessoas. E também agradecer o meu coordenador de área, evangelista Evaldo, que também é uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa muito amorosa. Minha esposa, que é a pessoa que tem paciência comigo. Às vezes eu chego a ficar de 6 a 8 horas por dia, dependendo do dia, estudando as escrituras. Eu fico num quartinho lá em casa e ela tem toda uma paciência. Olha, amor, vai tomar um cafezinho, toma água. E ela tem sido uma grande incentivadora. Minha esposa Jane, eu quero deixar um beijo para ela. Deus abençoe, irmã Jane. Uma alegria da próxima vez a senhora tem que vir também, né, Anderson? Trazer a irmã Jane para cá. Agradecer a todos vocês. Eu nunca consigo assistir o programa Jovem Mais na hora que ele está acontecendo, mas eu sempre vejo pelo YouTube e fico seguindo a página e curtindo lá, e é muito bom. E eu não imaginava que estarei aqui, né? Deus, ele faz essas coisas, né? Em breve tem que voltar, né? Para continuar falando mais sobre essa temática. Olha, você que chegou... Nós já estamos nos instantes finais, mas no Instagram, vocês que seguem, vão ver que vai ter o sorteio desses livros. Fiquem ligadinhos, porque no próximo programa vai ter o sorteio. Agradecemos ao presbítero Wellington por prestigiar a audiência do Jovem Mais com esse sorteio. Mas, irmão Anderson, chegamos aos instantes finais, né? Louvamos e agradecemos a Deus por esse grande privilégio. Mas quem esteve hoje também aqui nos bastidores da organização desse programa? Amém. Nós agradecemos a toda a equipe de mídia, de transmissão, né, por estarem aí nessa parceria muito forte com o programa Jovem Mais, para que esse momento acontecesse. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, né, de todos que estão na coordenação, na supervisão das campanhas evangelizadoras, né, o nosso presbítero Eliel, como também todos os que estão envolvidos nesse trabalho. Fica a nossa palavra de gratidão nesta tarde de domingo. E já tem culto. Vamos juntos adorar o Senhor às 18 horas em uma das congregações da Assembleia de Deus aqui de Petrolina ou em Pernambuco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos convidados especiais. E, olha, vamos terminar o programa, né, Anderson? Adorando ao Senhor. Mas se Jesus não voltar, o que teremos no próximo domingo? Mais programa Jovem Mais. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. E toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar.